alto e vejo o nascer do sol, sua grandeza e majestade. Percebo que o novo nasce com o rotineiro, o sol nasce. Como fica a vida? Como fica a nossa vida diante do novo normal? No início de março, a vida dos brasileiros e brasileiras mudou radicalmente. As notícias de um vírus de rápida propagação e alta letalidade, que começou ali na China, que paralisou a Europa, começaram a se tornar realidade no nosso país. O distanciamento social foi recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como forma de conter a disseminação do Covid. E graças a Deus isso aconteceu, ou seja, se não tivéssemos parado, se não tivéssemos entrado nesse distanciamento e nesta quarentena, estaríamos muito piores. Os governos estaduais estabeleceram decretos para regulamentar o funcionamento dos serviços essenciais. O número de contaminados e mortos aumentaram exponencialmente e passaram a ter rosto, ter nome, ter história. Nós já chegamos a mais de 136 mil mortos só no nosso país e mais de 940 mil no mundo, ou seja, estamos chegando, infelizmente, a 1 milhão de mortos por causa desta pandemia. Portanto, é algo grave que chegou entre nós. E a pandemia mudou tudo na vida. Todo projeto, planejamento perdeu a sua importância. Aquilo que era importante deixou de ser, e coisas que não dávamos tanta importância passaram a ter. Antes da pandemia, por exemplo, um carro era muito importante para se locomover, para ir nos nossos encontros, para ir nos nossos compromissos, para vir no templo, para louvar e adorar a Deus, para trabalhar, para viajar. Com a pandemia, os carros ficaram parados, deixaram de ser tão importantes, deixaram de ter essa utilidade, e a casa, o lar, ganhou destaque, não só enquanto estrutura, e aí cuidamos para que a estrutura estivesse o melhor possível, alguns fizeram até reforma nesse período, como também na parte emocional e afetiva. Antes da pandemia, muitos só viviam para o trabalho, alguns até perdendo a saúde por causa do trabalho. Com a pandemia, os cuidados com a saúde, com a vida, passou a tomar conta da nossa agenda. Na igreja, o templo tinha um lugar de destaque, tudo acontecia no templo e nas suas dependências. Agora, nós descobrimos que o nosso lar, passou a ser a igreja. Descobrimos que a igreja somos nós, cada lar uma igreja. Tudo mudou, a vida mudou, podemos até dizer que virou de cabeça para baixo. E diante disso, como fica a vida após pandemia? Como fica a vida nesse novo normal? Porque a pandemia paralisou ou destruiu muitos projetos. Muitos perderam aí os seus empregos, outros tiveram os seus ganhos reduzidos, outros tiveram seus negócios encerrados e outros estão com dificuldades para prosseguir. Muitos perderam seus entes queridos, muitos enfrentaram a doença, ficaram com sequelas. Então, como fica a vida nesse novo normal diante de tudo isso que nós estamos passando, estamos vivenciando? E aí eu convido você a ir para a palavra de Deus e lermos lá em Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 18, do verso 1 ao 6, e que está aí na tela para vocês. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, vasos de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro vaso, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos,
assim como o barro está nas mãos do oleiro, sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias estava vivendo um momento de muita angústia. Durante muito tempo ele apostou no futuro, acreditando que as promessas de Deus para o povo, para Israel, iriam se cumprir. Israel seria uma grande nação, seria um grande povo. De repente ele percebe que os sonhos acalentados por ele, que os projetos não se concretizavam. Pelo contrário, o tiro saiu pela culatra. Parecia que todo o projeto de Deus para o povo havia se tornado um grande engodo, uma brincadeira de mau gosto. Israel não se tornara num grande povo, numa grande nação, uma referência de justiça, socialmente falando, nem prosperara economicamente. Quanto ao aspecto religioso, haviam se tornado extremamente empedrados, vazios, hipócritas. Em outras palavras, Israel tornara-se o oposto do projeto e da proposta de Deus para o povo. Consequentemente, Jeremias entra em depressão, ele fica entristecido, perde a perspectiva e a esperança de qualquer mudança quanto ao futuro. Ocorre que quando Jeremias entra nessa situação, entra nesse vazio, entra nessa depressão profunda, ele deixa de sonhar. E Deus vê isso, e assim, fica assim até que Deus chega para ele, e Deus então fala com ele, e Deus então o socorre. E Jeremias então ouve a voz de Deus dizendo: Jeremias, não fique na sua casa, hoje não é dia de ficar em casa, sai da sua casa, ande pelas ruas, dê uma chegadinha lá na casa do oleiro, o homem que trabalha ali com o barro, fazendo vasos e outras coisas. Mesmo sem entender o que Deus havia pedido para ele, Jeremias obedece. Uma das coisas que nós notamos nos servos e servas de Deus na Bíblia é que, salvo algumas exceções como Jonas, mas todos eles que ouviram a voz de Deus obedeceram, mesmo sem entender. Mesmo que o pedido de Deus era uma coisa assim que aparentemente era muito absurda, todos eles obedeceram à voz de Deus. Se Deus falou, eu vou obedecer, porque Deus sabe o que está falando. Jeremias então sai, chega até aquela rua, chega à casa do oleiro e fica ali observando o homem trabalhar. Lá está o oleiro a trabalhar aquele barro, pedalando, fazendo uma roda se mover para que possa manusear, apertar, dar forma ao barro. O artesão joga então água, depois bate, aperta, amassa, prepara e vai pedalando, a roda vai girando e o oleiro enfia as mãos então no barro, vai moldando até que ele ganhe uma forma. Como que uma mágica, o barro vai ganhando uma forma e contornos. Jeremias vê, ou seja, uma substância sem forma nenhuma, substância sem aparência nenhuma, ganhar uma nova aparência, graças à habilidade do oleiro. Eu creio que Jeremias, em sua tristeza, deve ter ficado maravilhado, deve ficar entusiasmado com aquilo, diante da destreza do oleiro. Pegar um monte de barro e de repente dar forma, criar um vaso, dar forma e construir algo novo, uma coisa bonita. Mas de repente o vaso que estava quase pronto, faltando talvez um último toque, um último detalhe, um último apertão ali no barro, ele se esparrama, ele perde a sua forma, ou então o oleiro não gostou daquilo que saiu e ele desmancha, destrói aquilo, e para com aquele vaso que estava quase pronto. Talvez Jeremias deve ter pensado lá na sua tristeza: eu não dou sorte mesmo, eu saio da minha casa, obedeço a Deus, chego aqui, estou olhando, as coisas estão acontecendo, eu estou ficando entusiasmado com aquilo que está sendo feito e de repente tudo isso é perdido, tudo isso não dá em nada, parece a minha vida, parece a vida de Israel, nada dá certo na minha vida, parece que só ando para trás. Porém, o oleiro não desiste do barro. O oleiro, ele pega de novo o barro,
o oleiro ele bate de novo, ele soca, ele joga água, ele espreme, reinicia a sua obra e o barro vai ganhando nova forma, transformando no outro vaso, no resultado da persistência do oleiro. E mais, esse novo vaso fica melhor ainda, muito melhor do que aquele que estava sendo feito anteriormente. E diante do espanto com a habilidade e persistência do oleiro, Jeremias ouve novamente a voz de Deus falando ao seu coração: Jeremias, se o oleiro não desistiu do barro, que se estragou em suas mãos, você acredita que eu vou desistir do meu povo só porque não deu certo na primeira tentativa? Eu não sou Deus de entregar os pontos, eu creio nos meus sonhos divinos. Tenho poder para insistir naquilo que se estragou e transformá-lo numa outra coisa e muito melhor. Portanto, vai para casa, Jeremias, enxugue os olhos, levante a cabeça, olhe para frente, que eu vou transformar a sua vida, transformar o povo, vou transformar o mal em bem. Pois bem, irmãos e irmãs, o que Deus disse a Jeremias é o que Ele está dizendo a mim, é o que Ele está dizendo a você, é o que Ele está dizendo à igreja. Muitas vezes, diante dos sonhos que temos para a igreja, diante dos sonhos que temos para a família, para a vida profissional, para os negócios, para o casamento, quando eles não se realizam, ficamos sem esperança e o nosso coração cai num buraco terrível, num buraco existencial. Ficamos deprimidos, abatidos, sem esperança, porque os projetos lindos que tínhamos para os nossos filhos e filhas, para a família, para a igreja, para a vida em todas as áreas, de repente tornaram-se nada, estragaram-se. Investimos tanto nesses sonhos e eles viraram pesadelos horríveis. Aí ficamos como Jeremias, ficamos frustrados porque acreditamos num projeto que foi por água abaixo, que se escorreu, que acabou. Irmãos e irmãs, a pandemia trouxe isso para muita gente. Tem muita gente deprimida, muita gente frustrada, muita gente sem esperança, muita gente desesperada. Tem muita gente que o novo normal já nasceu velho. Mas é nesse momento que Deus está dizendo a mim, que Deus está dizendo a você, que Deus está dizendo a todas as pessoas, que Deus está dizendo à igreja, o mesmo que disse a Jeremias: eu não desisti de você, eu não desisti da sua vida, eu não desisti da igreja. Eu sou o Deus que não desiste de amar. Eu posso reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família, reconstruir o seu casamento, reconstruir os seus negócios, reconstruir a igreja. Porque para mim, vocês são como barro, que ainda que tenha se estragado, eu tenho poder para transformá-los num lindo vaso, num vaso muito melhor, melhor do que vocês possam imaginar. E nessa restauração ou reconstrução, Deus nos ensina algumas lições preciosas. Primeiramente, a vida é feita de coisas simples. A vida não é feita de grandes construções, nem de material preciosíssimo. Tudo que é relacionado a ela tem a ver com o ordinário, com o que é essencial. Paulo diz lá em Coríntios que nós somos potes de barro, e Deus colocou riquezas extraordinárias dentro de nós, mas continuamos potes de barro. A vida é feita de barro. Apesar de todo o estrago que a pandemia fez, os grandes problemas da vida não acontecem em função de grandes coisas, mas por causa de coisas pequenas. Presta atenção nisso. A falta do bom dia, de um beijo, de um abraço, de um sorriso, de um perdão, de carinho, de compreensão, de diálogo. Casamentos vão à falência por causa dessas coisas simples, mas que são essenciais. Se o índice de divórcio tem crescido, ou de pedidos de divórcio durante essa pandemia, não é por causa da pandemia, mas por falta dessas coisas que já vinha acontecendo já ao longo do casamento. Filhos se perdem nos vícios por falta de atenção aos pais.
Pais que estão mais preocupados em garantir um presente, em garantir um sustento, garantir um futuro aí com dinheiro para os seus filhos, se esquece que a melhor coisa para se dar é justamente a presença, o cuidado, o diálogo, caminhar junto com os seus filhos. Igrejas se dividem por falta de perdão, de humildade, de amor e compreensão com os erros dos outros. Temos que ter consciência que essas coisas simples, como um sorriso de manhã, um eu te amo, são essenciais na vida. Casamentos que já duram muito tempo perdem a sensibilidade a essas coisas simples. Parece que as coisas vão entrando no automático e tudo vamos deixando levar. Um exemplo disso é que chega um momento que fica com vergonha de gestos de carinho na frente do outro, às vezes até de pegar e andar, né, de mãos dadas, mas é interessante que para brigar na frente dos outros, aí não tem vergonha. Dentro da igreja, são essas coisas simples que sustentam um projeto, que sustentam um sonho, viver a simplicidade do Evangelho. O perdão, a paciência, a solidariedade, o amor, a submissão, o achar o outro superior a você, humildade, fruto do Espírito, é isso. São coisas simples, mas são essenciais na vida. Segundo, que o barro é frágil, é preciso ir devagar com o barro, é preciso ver como tocamos a alma das pessoas. É necessário perceber que os nossos gritos em casa têm impactos mais profundos do que imaginamos. Você grita e vai trabalhar, mas a alma da sua mulher, a alma do seu esposo, a alma do seu filho, da sua filha é feita de barro, que é um material profundamente sensível. Você vai, mas as marcas ficam. É necessário perceber que os nossos gestos, as nossas atitudes dentro da igreja, em relação ao irmão, à irmã, têm ecos mais profundos do que imaginamos. E de repente o vaso se arrebenta, o vaso se quebra, o barro escorre pelas nossas mãos. Precisamos tratar aquilo que é essencial, como a vida, a família, as amizades, a igreja, com muito cuidado, porque o barro é frágil. As nossas atitudes e palavras marcam a vida das pessoas, tanto para o bem como para o mal. Terceiro, que graças a Deus, apesar do barro ser frágil, apesar, de tudo isso, ele é recuperável. E o nosso Deus é aquele que é o artesão que recupera a nossa vida. Graças a Deus dá para começar de novo. Dá para reconstruir, dá para fazer muito melhor. Mas eu creio nisso, porque um dia o meu barro também se estragou por causa da religiosidade. Logo no início do meu ministério, eu perdi o sabor, perdi a paixão por coisas que ouvi, por coisas que falaram para mim, pessoas que tinham até boa intenção, mas vieram colocar numa situação e com palavras que me machucaram, que me levaram para o fundo, que eu achei que deveria desistir, deveria fazer outra coisa, procurar outra coisa. Meu ministério ficou sem graça, sem esperança, sem você sentir aquele sabor, aquela paixão. Parecia que tudo estava acabado. No entanto, Deus pegou esse barro estragado e reconstruiu um vaso muito melhor, dando-me alegria para viver, alegria para amar e ser amado, para fazer a obra de Deus, para pastorear a igreja de Jesus. No meu ministério eu tenho visto barros estragados pelas drogas sendo transformados por Jesus num lindo vaso. Tenho visto barros estragados pelas doenças e Jesus transformando em um vaso novo. Barros estragados pelas perdas que ocorrem na vida, perda de filhos, de emprego, de bens, e Deus reconstruindo e recuperando. Deus está dizendo assim, como o oleiro faz com o barro e o transforma num lindo vaso, eu posso reconstruir a sua vida. A pandemia tem destruído aí muitas vidas, a pandemia tem tirado as coisas, os projetos têm se esvaído, mas Deus é aquele que pode fazer tudo novo e algo muito melhor. Eu lembro-me do pastor Caio Fábio, frequentei muitos congressos da Vinde, foram muito importantes na minha vida, foram bênçãos na minha vida.
E o pastor Caio Fábio, quando ele realizava um trabalho de evangelização ali na prisão, lá no Rio de Janeiro, lá em Bangu, e ele tinha um rapaz que ficava sempre no canto da cela, não participava ali das reuniões, não interagia. E ele perguntou ao rapaz o porquê que ele não vinha às reuniões, porquê que ele não participava daquele momento. E aquele rapaz disse: eu vou ser sincero, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus. E o Caio Fábio então disse: não faz mal, porque Deus acredita em você. Deus nunca encontrou alguém que tenha crido nele primeiro. É por isso que ele é Deus. Ele está acostumado ao ateísmo, à cegueira, à ignorância, à incredulidade. E tem mais, Deus gosta de gente honesta como você. Quem dera todos fossem honestos como você, porque esse tipo de ateísmo se transforma com facilidade numa enorme paixão por Deus. Deus não gosta de crentes casca-grossa, insensíveis, hipócritas, mas ateu como você é, absolutamente desejável a Deus, porque Deus transforma o barro num vaso novo, porque há sinceridade, porque fala-se tudo, e aí Deus vem e transforma. Mas quando nós escondemos, falando que está tudo bem, mas não está nada bem, fica difícil de Deus fazer, porque nós fechamos o coração. Jesus nos amou primeiro, não fomos nós que amamos primeiro, mas Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos responder a esse amor. Ele acreditou nesse barro estragado que somos nós. Se você está machucado com tudo que vem acontecendo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, seja honesto com Deus e diga tudo, mostre tudo aquilo que você está sentindo, coloca para fora. Deus sabe o que está acontecendo com você, Ele quer ouvir você falar, você desabafar. Ele acredita em você, Ele quer promover essa reconstrução com a graça de Deus. O nosso Deus é um Deus que põe a mão na massa, que não desiste de amar. Eu lembro de um paciente que encontrei no hospital, o seu nome era Claudinei. Eu falo o nome dele aqui porque ele já não está mais entre nós, ele está com Jesus. Um dia nós vamos encontrar, fazer uma grande festa lá no céu. Mas o Claudinei, quando eu cheguei no hospital ali, quando eu fui até o leito que ele estava ali deitado, ele já não estava enxergando, não estava caminhando, sequelas aí do HIV/AIDS. E o Claudinei, quando eu falei com ele assim, ele falou para mim o seguinte: olha, pastor, não precisa dar atenção para mim não. Não precisa dar atenção para mim, tá? Não perca tempo comigo. Deus não quer saber da minha vida. Deus não quer saber do que estou passando. Porque assim, o que eu já fiz, o que eu já aprontei, Deus desistiu de mim. Deus então está preocupado com outros agora. Eu não tenho mais jeito, não tenho mais como sair dessa situação. E eu tentei argumentar com ele dizendo que Deus é amor, que Deus está realmente sempre pronto a reconstruir a nossa vida. Deus nos dá sempre uma segunda chance. Deus está pronto a restaurar a vida. E ele disse: não, pastor, o senhor não sabe, o senhor não conhece a minha vida. O senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que eu já fiz, o que eu já passei. E aí então ele começou a contar: eu vou contar, eu vou confessar ao Senhor tudo que eu já passei. E ele começou então a falar, abriu o coração e começou a colocar todas as suas experiências. E aí eu fui vendo ali, acompanhando aquele relato, e a gente pode ver o quanto o ser humano pode chegar a níveis mais baixos, a níveis que não vale a pena aqui a gente falar, a gente citar aqui. E ele então contou tudo, e quando ele terminou aquele relato, ele estava chorando. Eu também estou chorando, estava chorando junto com ele. Mas eu percebi que, pelo menos por 3 vezes, eu notei que ele dizia que ele estava à beira da morte e alguma coisa o tirava daquela situação. E aí eu disse: olha, Claudinei, é o seguinte, você pelo menos por 3 vezes me falou assim, e eu digo para você que se alguma coisa que te tirava dessa situação era Jesus. Jesus estava lá com você porque Jesus te ama. Ele disse: pastor, como Jesus podia estar lá comigo naquele local? Eu estava fazendo aquelas coisas, como é que ele estava ali comigo? Eu falei: não, ele não desiste de você, ele te ama. Ele estava triste, mas ele estava lá com você. Eu talvez não estaria. Nós somos muito preocupados com o que os outros vão falar, então talvez eu não entrasse em alguns lugares, mas não, Jesus não tem isso.
Jesus não tinha aquele negócio, diga-me com quem andas que te direi quem és. Para Jesus não valia nada isso, porque ele ia onde precisava, ele ia onde estava lá embaixo, ele via lá onde estavam as tranqueiras, ele andava assim. E ele estava lá e te tirou dessa situação, por isso que você não chegou à morte. E se você quer agora uma nova oportunidade e ter uma vida restaurada, entregue sua vida a Jesus. E Claudinei entregou a vida a Jesus, eu abracei ele, nós choramos juntos. Despedi dele ali, ele ia continuar ainda tomando os remédios ali, eu fui visitar outros leitos, depois fui embora. Na semana seguinte, eu cheguei no hospital ali, eu ia 2 vezes no hospital durante a semana, e eu cheguei no dia ali no hospital, e a hora que eu entrei naquela ala, no corredor, o Claudinei estava de pé. E o Claudinei olhou para mim e falou: "É o pastor Marcos, né?" Eu falei: "Sou o pastor Marcos." Ele sabia que eu vinha naquele dia, ele tinha perguntado, e ele veio assim correndo, ainda com uma certa dificuldade, mas veio correndo assim, para quem não andava, ele estava correndo, para mim ele estava numa maratona ali, e eu abracei ele assim, falei: "Que bênção, Claudinei", e tal, entendeu? Ele falou: "Pastor, estou vendo tudo, estou andando", aquela coisa, que bênção. Eu falei, e a gente sempre quer mais, E eu cheguei e falei: "Claudinei, você já fez o teste? Quem sabe Deus também te curou aí, do vírus, do HIV, a gente falava do bichinho, e tal, ali com eles e tal." E ele disse essa frase que está aí na tela para vocês: "Se Deus quiser, Ele me cura. Mas se não quiser, não tem problema. Pois a minha vida agora com Jesus é muito melhor do que antes e sem o vírus." Ou seja, antes eu podia ter a saúde, o que for, mas a minha vida não tinha esse gosto, esse prazer, essa alegria que eu tenho hoje, mesmo com o vírus, mesmo vivenciando essa situação, mesmo vivenciando o drama que é viver com o vírus HIV. E o Claudinei foi uma bênção naquele hospital, ele foi um verdadeiro missionário ali naquele hospital. Porque uma coisa era eu chegar diante das pessoas e falar do amor de Deus, mas eu não estava vivenciando aquilo que eles passavam. Mas o Claudinei não, ele chegava, ele falava, ele enchia a boca e falava do grande amor de Deus, porque ele vivenciava isso. Ele acordava de manhã e não sabia se estaria vivo no final do dia, era antes do coquetel ainda, Então a vida perdia o seu sentido, perdia a força com muita rapidez. A gente muitas vezes visitava alguém uma semana, na outra já estava morto. Então o Claudinei, ele tinha toda essa experiência nas mãos de Deus, então ele falava: "Jesus te ama", e as pessoas então davam ouvidos e acreditavam nesse amor de Deus. Muitas vidas foram mudadas, transformadas, vasos que haviam se estragado foram restaurados, tornando-se num vaso muito mais lindo, assim como foi com a vida do Claudinei. Que venha um novo normal, pois eu creio que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, que a semana que vem vai ser melhor do que essa semana, que o mês que vem vai ser melhor do que esse, que o ano que vem vai ser muito melhor do que esse. E eu não creio porque a vacina vai chegar, eu não creio por causa da política econômica dos governos, eu não creio por causa da capacidade do ser humano de se reinventar, mas eu creio porque Jesus vive, porque Ele está no controle do normal, Ele está no controle do novo normal da vida. E Ele já está começando essa reconstrução na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, em nome de Jesus. Creia nisso, se entregue, se jogue, se abandone nas mãos de Jesus. Se você quer ter um novo normal com significado, um novo normal com paixão, um novo normal com alegria, se entregue. Estou falando para você, crente, se entregue totalmente, se coloque nas mãos de Deus e creia que Ele está no controle de todas as coisas. Estou falando para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não é salvo em Cristo Jesus, se entregue. Experimente essa vida que tem alegria, essa verdadeira vida que só tem em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Se põe, mas esse dia não se repetirá. Um novo dia traz a chance de recomeçar.